Muito bem, meus irmãos, vamos deixar uma mensagem de Deus aqui agora para nosso deleite espiritual. Carta à igreja em Sardes. Apocalipse capítulo 3, versículo 4 diz assim: Tens, contudo, em Sardes, umas poucas pessoas que não contaminaram as suas vestiduras e andarão de branco junto comigo, pois são dignas. Então, tens contudo em Sardes umas poucas pessoas que não contaminaram as suas vestes e andarão de branco junto comigo, pois são dignas. Oh, maravilha do céu! Que bênção! Isso é maravilhoso. E me veio um tema aqui no meu coração: os incontamináveis de Deus. Os incontamináveis de Deus. Mas pode haver os incontamináveis de Deus? Claro. Em todo tempo sempre houve o remanescente fiel do Senhor nosso Deus. Todo tempo houve o remanescente fiel. E baseado nessa palavra, o Senhor sempre tem alguns. E o versículo que nós lemos diz, primeiro, Sardes tinha algumas coisas contra ela. Deus tinha algumas coisas contra aquela congregação. Primeira coisa que Deus tinha contra ela é que ela tinha nome que vive, mas estava morta. Meu irmão, minha irmã, eu aprendo aqui com a palavra. Infelizmente, tem muitos que têm nome que vive, nome do passado, mas estão mortos fazem tempo. Estão mortos, já estão vivendo só da experiência que tiveram um dia. Outros estão vivendo só do nome que um dia teve. Outros estão vivendo às custas de alguém. E outros estão literalmente mortos dentro das igrejas. Tens nome que vive, mas está morto. Tem nome que é um bom pregador, mas está cheio de pecado oculto. Tem nome que é um bom cantor ou cantora, mas está no emaranhado de coisas erradas, tão grande que a sua vida não produz mais resultado, nem para ele, nem para ninguém. Que você não venha ser uma dessas pessoas que tem nome que vive, mas está morto faz tempo. Então, vivendo de experiência do passado, vivendo de nome do passado, meu irmão, acerta a sua vida, conserta a sua vida e coloque em ordem a sua casa para que o céu possa jorrar poder, graça, unção, milagre novamente de Deus sobre a sua vida. Segunda coisa que Jesus tinha contra a igreja de Sardes: não estava 100% vigilante. Essa igreja é exortada a analisar e examinar sua verdadeira condição. Nesse momento, o Espírito Santo te convida, eu e você, para analisarmos de fato a nossa vida e examinar a nossa vida, examinar a nossa real condição diante de Deus dos homens. Você está pregando o que vive? Está vivendo o que prega? Está cantando o que prega, o que canta? E cantando o que... e vivendo o que canta? Meu irmão, se não vivermos o que pregamos, ou pregarmos o que vivermos, ou cantar o que vivermos e vivermos o que cantar, não está boa a nossa condição diante de Deus e não seremos usados e nem abençoados por Deus.
Faz um autoexame, aproveita que amanhã já é o último dia do ano de 2020, vai entrar 2021, faz um exame da sua real condição. Tem muita gente que está indo para o inferno dentro das igrejas, ou dentro da igreja do Senhor. Ele está lá dentro da igreja, mas está mergulhado nos pecados ocultos. Ele está dentro da igreja, mas está mergulhado nas coisas erradas. Ele está dentro da igreja, mas compra e não paga. Ele está dentro da igreja, mas está fofocando, está murmurando, está reclamando, está mentindo, está prostituindo, adulterando. Se você não consertar a sua vida, você vai para o inferno, ainda sentado nos bancos da igreja. Terceira coisa que Jesus tinha contra a igreja de Sardes: se não voltasse para a cruz, perderia completamente o caminho de Cristo ou a vida eterna. Versículo 2 de Apocalipse 3: sê vigilante e consola o resto que estava para morrer, porque não tenho achado íntegras as tuas obras na presença do meu Deus. Isso é sério. Você pode até fazer pouco para Deus, mas faça com integridade, faça de verdade, faça com amor, faça para Deus, com coração verdadeiro, faça com integridade. Não adianta você fazer um mundo de coisas com engano, com falsidade, com mentiras, com falcatruas, passando rasteira nos outros. O céu não é manipulável e não aceita essas condições. Então, volta para a cruz, volta à simplicidade do Evangelho, volte para os braços de Jesus e o sirva com temor, com amor, com humildade, para que o Senhor te abençoe. Quarta coisa que Jesus tinha contra aquela igreja de Sardes: obras imperfeitas diante de Deus. Meu irmão, minha irmã, como tem sido as suas obras diante de Deus? As suas obras diante dos homens? Não pode ser falsa, não pode ser enganadoras, não podem ser fingidas. As suas obras não podem ser apenas por aparência, para impressionar alguém. Não. Deus está olhando para dentro do seu coração e percebendo a real intenção do seu coração. Então, as obras que você faz e apresenta a Deus só vai ser recebidas aquelas que forem verdadeiras. Caim pegou do fruto da terra. Abel pegou do fruto do campo. Abel pegou o que era destituído de fé, o que era não verdadeiro, não íntegro, era imperfeito. O sacrifício de Caim foi imperfeito, mas Abel pegou o melhor que ele tinha e ofereceu a Deus com um coração sincero, íntegro, verdadeiro e amoroso. Deus rejeitou a oferta de Caim e aceitou a oferta de Abel. Não se iludam, Deus continua sondando os corações, e Ele continua recebendo oferta e rejeitando oferta. Ele continua aceitando obras e rejeitando obras. Quando é verdadeira, perfeita, íntegra, com amor, com humildade, sinceridade, Ele recebe. Quando é por contenda, por inveja, para mostrar, para aparecer, destituído de fé, Deus continua rejeitando. Então as obras deles estavam baseadas numa fé morta, a qual sempre produz obras mortas. Versículo 3 de Apocalipse 3: lembra-te, pois, do que tens recebido e ouvido, e guarda-o e arrepende-te, porquanto, se não vigiares, virei como ladrão, e não conhecerás de modo algum em que hora virei contra ti. Então você precisa fazer, mas fazer de verdade. Você precisa fazer algo para Deus, mas fazer com coração humilde, simples, íntegro e verdadeiro.
O céu está te assistindo e te vendo. Quinta coisa que eu aprendo aqui sobre os incontamináveis de Deus é a igreja de Sardes é convidada a arrepender e voltar para a cruz e vigiar. Meu irmão, o Espírito Santo nos convida a voltar para a cruz. Volte para a cruz. Volte a orar. Volte a temer a Deus. Volte a arrepender dos seus pecados. Volte a humilhar na presença de Deus e vigiar. Se você arrepender de verdade e vigiar de verdade, Deus de verdade voltará a te usar com poder, unção, graça e autoridade. Milagres de Deus jorrarão sobre a sua vida, da sua vida e através da sua vida. Mas tem que ser verdadeiro, tem que vigiar. Muita gente até ora muito, mas não vigia. Muita gente vigia, mas não ora nada. Outros já oram muito e não vigia nada. Um pássaro não voa só com uma asa. Oração e vigilância é duas asas que precisam estar em pleno funcionamento na nossa vida. Oração e vigilância. Vigilância e oração é duas asas para voarmos. Sexta coisa aqui, Jesus disse para a igreja de Sardes por meio de João: se não vigiares e atentar para a advertência, verá a consequência sem que o perceba. Um dia nosso pastor presidente estava dando um estudo bíblico para nós, ali na sede, e ele disse algo que Deus falou com ele, e eu concordo 100%. Aqueles que rejeitam a disciplina da igreja, a disciplina do pastor, o próprio Deus os tratará. Aí a coisa fica mais séria. Então, se você não vigiar depois dessas alertas, depois dessas advertências, não vigiar, não atentar para a advertência, você vai sofrer as consequências dos seus erros, dos seus pecados, ficará envergonhado e em opróbrio, porque o próprio Deus vai jogar os seus pecados para fora. Sem que você perceba, o próprio Deus joga tudo para fora. Então, se eu fosse você, eu procuraria o seu pastor, o seu Deus, se arrependeria de verdade e consertaria a sua vida, ainda que você passe pela disciplina da igreja e do Senhor. Mas a disciplina não gera morte. O que gera morte é o pecado que você está cometendo. A disciplina gera vida. Outra coisa que o juízo virá, mas Sardes não verá, nem ouvirá por causa da surdez espiritual e da cegueira espiritual. Aquele que já ficou cego espiritualmente e surdo espiritualmente, o que vai restar para você é o juízo de Deus, é a vara de Deus te punindo. Só assim você vai acordar. Porque as advertências, os alertas dos pregadores, dos pastores, dos profetas, já não surte mais efeito na sua vida. Infelizmente, muitos estão surdos e cegos espiritualmente. Então, para você que já está assim, eu lamento, mas tenho que ser profeta de Deus. O juízo de Deus virá sobre você para te acordar. A vara de Deus te punirá, assim mesmo para você não ir para o inferno. Mas o Senhor diz que tinha algumas pessoas, o remanescente, que não se contaminou. Quando o Senhor Deus diz no versículo 4, ainda tem algumas pessoas em Sardes que não se contaminou. Que você esteja no grupo dos fiéis. Que você, meu irmão, minha irmã, esteja no grupo do remanescente que não se contaminou. Terralamande canta labahai. Oriande halabassude cantaribahai. O céu é dos incontamináveis. Aqueles que serão vestidos de branco,
é aqueles que venceram o pecado, o mundo, o diabo e todas as suas porcarias. Olha, Noé e sua família não contaminaram as suas vestes na época do dilúvio e foram salvos. Noé e sua casa, 8 pessoas. Olha, Moisés não contaminou, Elias não contaminou, e ainda tinha 7.000 preservado em secreto por Deus que não se contaminaram. Israel não foi aniquilado para sempre, por causa que sempre tinha um remanescente que não se vendia, não se corrompia, não se perdia e não largava o verdadeiro Deus. Então, é por isso que Deus sempre usou de misericórdia com eles. Então, meu irmão, Deus terá sempre alguém que não vai contaminar-se. E que esse alguém seja você, e que esse alguém seja nós. Lutemos para não contaminar as nossas vestes, porque naquele grande dia, ninguém vai entrar no céu com vestes vermelha, amarela, preta, azul, não. Só vai entrar no céu pelas portas aqueles que forem lavados e remidos no sangue do Cordeiro, aqueles que estiverem de vestes brancas, que aponta e significa para pureza, clareza, santidade, luz. É isso, é os que estarão santos e puros de vestes brancas, que entrarão na glória eterna. Daniel não se contaminou até a sua morte com a mesa do rei e as iguarias do seu mandato. Meu irmão, João Batista não se contaminou, Simeão e Ana, Josué, ele diz: se vocês quiserem pecar, adulterar, prostituir, idolatrar outros deuses, faça, eu e minha casa não vamos contaminar, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Paulo não se contaminou, ele diz: eu reduzo o meu corpo à servidão, para que eu, pregando aos outros, eu mesmo não venha a ser reprovado pelo evangelho de Cristo que eu prego, que eu escrevo. Ele morreu dizendo: combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé, o que me resta é a coroa, qual justo juiz me dará naquele dia, não somente a mim, mas todos quantos amarem a sua vinda. 2 Timóteo capítulo 4, versículos 7 e 8. E para encerrar essa palavra, Jesus de Nazaré não se contaminou em momento algum as suas vestes nos 33 anos que viveu sobre a terra. Jesus deu o último suspiro: está consumado, está entregue o meu espírito a ti, Pai, sem contaminar com nenhum pecado deste mundo ou desta vida. Meu irmão, minha irmã, a ordem de Deus para a igreja é que ela não se contamina. A igreja, ela precisa ser apresentada aquele grande dia, sem mácula, sem ruga. A igreja é coluna e firmeza da verdade, sem mancha, santa, pura, linda, perfeita, gloriosa, poderosa, adornada para a eternidade. Os incontamináveis andarão com o Senhor de vestes brancas, porque são dignos disso. Aleluia. A Bíblia diz lá em Hebreus, fala de homens que a terra não era digna deles. Enoque andou tanto em santidade com Deus, e temor e humildade, que Deus o tomou para a sua glória. Elias também. Que Deus te abençoe, reflita nessa palavra, que Deus te guarde, que Deus te proteja, que Deus te abençoe, que Deus te dê força para manter as suas vestes brancas, alvo mais que a neve, e nunca falte o óleo sobre a sua cabeça. Deus te abençoe e te ajude. Fiquem com Deus.